Olá, povão, tudo bem? Olha, talvez o motivo pelo qual as pessoas mais deixem de fazer o processo seletivo de mestrado ou até de doutorado é por conta do outro idioma, da prova de proficiência de um segundo idioma, no caso do doutorado, terceiro idioma. Mas proficiência não é a mesma coisa que fala fluente ou que um entendimento perfeito do que o outro está falando. Existem algumas características especiais aqui da proficiência que eu quero explicar para vocês. E eu quero responder algumas perguntas que as pessoas têm muito. A primeira é, quando que eu devo fazer essa prova? Em que momento do processo seletivo, ou do mestrado, ou do doutorado eu devo fazer essa prova? Onde eu faço essa prova? Também de que idioma é que eu faço, né? Falar sobre como que é a prova e qual que é o idioma que, em geral, a gente pode escolher, ok? Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação e fiz o meu pós-doutoramento no Departamento de Psicologia. Bom, eu já passei por muitos processos de avaliação de proficiência, né? Eu fiz na PUC meu mestrado e meu doutorado e, portanto, tive que fazer exame de proficiência. E na USP, quando eu fiz o mestrado, eu prestei nos dois lugares. Então, eu fiz lá na USP também, passei lá. Tenho essa experiência pessoal, mas eu sei um pouco do que rola no Brasil e acho que dá para ajudar um pouco vocês aqui. A primeira coisa importante dizer é o seguinte, olha, não existe mestrado que não tenha proficiência. Portanto, não tem jeito. Você vai ter que passar por isso se você quiser fazer o mestrado. Mas não é o bicho de 7 cabeças. Não é. Proficiência não é fala fluente, gente. Proficiência é domínio instrumental da língua. O que isso significa? Significa que você consegue trabalhar com aquele idioma para produzir a sua dissertação. Se você pegar um texto no outro idioma, você vai conseguir utilizá-lo como referência. Você vai conseguir entendê-lo. Essa é a grande questão. Por quê? Porque se você fizer um mestrado, você vai ser um mestre, você vai ser uma pessoa com um título muito alto. Você tem que ser capaz de pegar textos de outros países, de lugares que estão produzindo, que são importantes para a sua área e poder interpretar aquilo e utilizar também como referência, né? É isso que se espera de você, por isso que você tem que saber. Só que, como eu disse, nós estamos falando de domínio instrumental. Então, quando você vai ver as provas de proficiência, portanto, elas vão refletir essa necessidade. Tudo depende da área que você está fazendo, mas, em geral, você vai pegar um texto em inglês, texto da sua área em inglês ou em outro idioma, que for, depois eu vou falar dos idiomas, e você vai trabalhar com ele. Por exemplo, você pode ter que traduzir esse texto, ou você pode ter que responder algumas perguntas em português sobre esse texto. Isso é o que geralmente se faz numa prova de proficiência, né? Porque o que se quer avaliar é se você consegue ler aquilo e se você consegue interpretar aquilo. Muitos lugares você pode utilizar um dicionário daquele outro idioma para o português, por exemplo, de inglês para português, ou, na maior parte das vezes, você pode usar um dicionário daquela língua própria. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo uma prova de inglês. Pode usar um dicionário inglês. Por quê? Porque às vezes tem uma palavra que você não sabe, mas você vai lá no dicionário, se você tem uma noção sobre o idioma, e vê lá o que significa aquela palavra. Você, entendi, então eu já sei aqui o que é que isso significa também em língua portuguesa, ou pelo menos aproximadamente. Então você pode utilizar esse dicionário em grande parte dos lugares, ou até daquele idioma ou inglês-português também. Eu fiz algumas dessas provas e algumas eu pude utilizar. Então isso facilita bastante. O importante é você entender o contexto ali, né? Você conseguir pegar, porque você sabe da área, você já tem uma noção, já é experimentada na área. Em geral, você faz essa prova um pouco antes das outras provas. Tem prova teórica, então você precisa ter um certo domínio da área. Você não vai chegar do nada para fazer uma prova de proficiência, entendeu? Mas também é verdade que algumas outras áreas têm exigências superiores. Por exemplo, se você for fazer medicina ou relações internacionais, comunicação, são áreas em que o inglês está muito entranhado. Então, eles têm exigências que são mais altas. Agora, se for fazer educação, se você for fazer direito, são áreas em que a gente não lê tanto textos de outros idiomas e, portanto, não é tão importante. As provas acabam refletindo isso, né? Acabam tendo uma necessidade menor, assim, de domínio dessa área. Claro que pode variar entre certas universidades, mas, de um modo geral, depende da cultura da área, entendeu? O quanto que ela bebe desses outros textos estrangeiros. Agora vamos lá para responder aquelas outras perguntas. Logo depois que você der like e se inscrever aqui no canal. É óbvio. Brincadeira, vou explicar. Essa primeira é quando. Quando depende. Tem universidades que exigem a prova de proficiência como um pré-requisito, como um aspecto eliminatório do processo seletivo. Então, você faz prova teórica, análise de currículo, análise
do seu projeto de pesquisa e você precisa passar na proficiência. Se você tiver tudo isso, é que você vai para entrevista. Se não, você nem vai para entrevista. Se você não tem a proficiência, acabou para você, não vai para entrevista, encerrou aquele processo, foi eliminado. Algumas universidades, né, elas estabelecem assim. Outras universidades têm um sistema diferente em que você pode fazer o processo seletivo, pode fazer a prova também, se você passou, ótimo. Se não passou, tudo bem, né? Você pode optar, inclusive, por não fazer nesse momento, porque você tem outras coisas para fazer, quer se dedicar às outras coisas. Você precisa fazer a proficiência durante o seu período de cursar o mestrado ou doutorado. Então, por exemplo, na PUC, São Paulo, não sei se é em todas as áreas, mas nas áreas que eu fiz, né? Era assim, entrei no mestrado, tenho 2 anos, portanto, para fazer a prova. É importante dizer que, se eu não tiver a proficiência, eu não posso fazer a defesa da dissertação. Eu só defendo a minha dissertação de mestrado se eu tiver a minha proficiência. Mas é claro que eu posso fazer, inclusive, várias vezes. Posso fazer uma vez, tipo, lá no segundo semestre que eu estou cursando. Não passei, posso fazer de novo, posso fazer outra vez. Em geral, tem várias provas que eu posso fazer, né, que eu posso prestar, porque a instituição vai fazendo várias, porque tem vários processos seletivos ao mesmo tempo. Então, é uma coisa relativamente tranquila, não é uma coisa difícil. Não é o bicho de 7 cabeças, tá? Proficiência não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam. Eu acho que as pessoas, às vezes, valorizam demais, que é quando faz o mestrado, né? Enfim, para se posicionar bem, assim, acabam valorizando muito, dizendo que é coisas mais difíceis do que de fato são. Então, dá para fazer essa prova, mesmo você tendo pouco conhecimento no idioma. Você pode fazer para você testar, ver como é que é, né? Acho que é uma coisa que vale a pena, tá? E tem mais uma coisa interessante. Vamos imaginar que você vá prestar o processo seletivo para o mestrado numa universidade que tenha essa prova de proficiência como eliminatória, ou seja, você tem que ter a proficiência para poder seguir no processo seletivo. Vamos imaginar que você foi lá, fez, passou, só que aí você ficou em alguma outra fase do processo, ficou na prova teórica, no currículo, na entrevista, em algum lugar. Da próxima vez que você prestar a prova nessa mesma instituição, se não for muito distante, em geral, você pode utilizar a mesma prova, você não precisa fazer de novo. Isso, é claro, tem um prazo de validade. O prazo é determinado pelo regimento do programa, pelo edital, mas em geral, estou falando do que eu já vi no Brasil, pode ser que em algum lugar seja diferente. É de 2 anos. Então você fez uma prova, passou, fez de novo no semestre seguinte, no outro semestre, você pode usar a mesma prova, né? Você só apresenta lá a certidão de que você já passou naquela prova e está resolvido, você só faz os outros processos seletivos, você pode se concentrar nos outros. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Agora vem a segunda questão, onde você vai fazer essa prova? Em geral, as instituições já fazem essa prova como parte do processo seletivo. Então você vai lá, se inscreve no processo seletivo e aí já tem a prova de proficiência que a própria instituição já faz. Aí você tem, às vezes, uma instituição que é ligada àquela faculdade, ela está fazendo, mas é tudo parte do mesmo processo seletivo, parte da mesma instituição. Mas algumas instituições, aí depende também da área, né? Às vezes a mesma instituição, por exemplo, USP, tem programas que você tem a prova lá dentro do programa que você presta de um idioma ou de outro, às vezes de vários idiomas no mesmo programa, e às vezes outros programas, eles exigem uma prova externa. Que prova externa é essa? É de instituições que já fazem essas provas para outras coisas, como o TOEFL, por exemplo, que é o mais comum, né? Você vai lá, contrata, você paga, tem que pagar, né? Faz a prova do TOEFL e aí, se você passar, eles te dão uma declaração de que você passou, de que você tem um certo nível, né? Então, por exemplo, eu vi um edital esses dias, era de doutorado, da USP, e aí eles diziam que eles exigiam que você tivesse o TOEFL com 60%. Então, eles podem ter níveis diferentes. Esses níveis, como eu já disse, dependem da tradição da área. Tem tradição que é mais forte o consumo de trabalhos de outros idiomas, tem áreas em que isso é mais fraco. Então, isso também pode ser refletir nesse percentual que eles exigem aí de domínio do idioma. Então, qual que é a minha sugestão nesse campo? Faz a prova do TOEFL, vai fazendo. A hora que você tiver ok, você passou, você tem um nível ali que é o suficiente para o programa que você quer, aí você presta para aquele programa. E, em geral, você tem 2 anos, então, para poder ir prestando aquele processo seletivo tranquilamente, porque essa prova vai valer por todo esse período. Agora, qual idioma você pode fazer? Aqui tem um truquezinho no caso do doutorado, tá? Em geral, no doutorado, eles têm uma lista mais extensiva de vários idiomas. No mestrado é diferente, já vou explicar. No doutorado tem lá, por exemplo, 4 idiomas, 5 idiomas. O que
que você precisa fazer? Precisa, obviamente, estar naquela lista, né, daquele programa. O programa vai listar aqueles idiomas em que aquela matéria, aquele tema de estudo é mais forte. Então, tem áreas em que um certo idioma é muito forte. Tem áreas em que é outro idioma, outros idiomas são mais fortes. Então, vai depender dessa correlação, entendeu? Por exemplo, se você for fazer um programa de relações internacionais, em geral, o mandarim vai ser forte, em geral vai estar presente. Agora, se você for fazer um de direito, de educação, dificilmente vai ter mandarim lá. Por quê? Porque não são áreas que dialogam tanto com a produção acadêmica brasileira. Essa é a primeira questão que você precisa observar. Claro, precisa estar na lista lá do programa. A segunda coisa é que o idioma que você vai fazer para o doutorado precisa ser diferente do que você fez para o mestrado. Se no mestrado você fez inglês, no doutorado você pode fazer qualquer outro da lista, menos o inglês. Se você fez espanhol, então você pode fazer qualquer um da lista, menos o espanhol, ok? Então isso é a primeira coisa que você precisa observar quando você vai fazer o doutorado. No mestrado, em geral, os programas têm uma lista menor de idiomas. Às vezes é um idioma só, que normalmente é o inglês, né? Mas às vezes tem uma lista, mas é uma lista bem mais reduzida, só realmente daqueles países que têm muita importância, né? Eu já falei, por exemplo, medicina, comunicação, em que o inglês é muito forte. Na área de educação, por exemplo, não é tão forte, é bem mais fraco. Então é muito mais comum na área de educação você ter a possibilidade do espanhol ou do francês. Todas as áreas de ciências humanas, o francês é muito forte, por exemplo. Então, em geral, eles vão estar aparecendo como possibilidade também no mestrado, né? Agora, outras áreas nem se pensa nisso porque nós não temos relação com a literatura francesa, entendeu? Então tem que ver qual que é a tradição daquela área. É a tradição da área que vai determinar quais as línguas que aquele programa vai dizer assim, ó, pode fazer desses aqui. Mas grande parte dos programas para mestrado, eles vão falar do inglês. Às vezes espanhol e francês, mas em geral o inglês que é aquele que é mais universalmente aceito, né? Porque é onde a literatura científica está predominantemente publicada, né? A grande maioria da literatura científica. Agora, presta atenção que eu vou falar para fechar aqui. Não é um bicho de 7 cabeças que disseram para você, tá? Não é. Faça a prova, teste o que eu tô falando, vocês vão ver, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.